Queridos irmãos, Deus te ama demais, está sempre pronto a te dar um conselho, a te dar uma direção, sempre te ajudar. E nós devemos sempre ouvir, amar a Deus e desejar o que Ele deseja. Vamos a mais um, o poder do desejo positivo. Adquirir. A vida não é ficar na tração, mas na ação. A vida não é aspirar, mas adquirir. Tudo o que você sabe, ouve e crê, aquilo que espera e tudo o que deseja fazem parte de um domínio ao qual você ainda não tem acesso até o momento em que resolve adquiri-lo e se compromete a obtê-lo por meio da ação. Uma vez que você tenha consciência do sonho de Deus, anseie por aquilo que Ele deseja, suficientemente para dedicar-se a realizar o que Ele ordena. Resolva adquiri-lo e agir de acordo. Você pode adquirir tudo aquilo que almejar. Deixe o poder do desejo positivo entrar em ação. Chegou a hora de possuir o seu domínio. Adquirir é agir. Você já subiu 5 degraus de ouro em direção ao seu império do desejo. Agora, essa 6ª seção o colocará no planalto fértil do seu domínio com Deus e o ajudará a tomar a posição certa, a qual Deus planejou para você. Nesse nível estratégico, Deus tem outro segredo vital para você. Com ele, o domínio total da sua abundância está disponível para você comandar. Tudo depende, porém, de conhecer e empregar o segredo. Você, então, pergunta: qual é o segredo? Trata-se de uma única palavra, uma espécie de senha. É o segredo vital da ação. Você já subiu até o nível de contentamento porque, primeiro, começou a inquirir e a descobrir quão cheia a Bíblia está de boas notícias, de boas novas. Segundo, quando você olhou, admirou os bens abundantes de Deus e concluiu que forçosamente foram criados para você, senão para quem? Se você é filho de Deus e Ele criou todas as coisas, você acha que é para quem despreza Deus ou para quem ama a Deus e é filho dele? Terceiro, no seu íntimo você aspirou, ansiou por essa vida abundante, pela realização e satisfação. Quarto, tomou posição e requereu o melhor de Deus para ter sucesso no seu plano de amor. Quinto, tomou a decisão de transpirar, se necessário, de lutar, resistir à oposição e ganhar seu prêmio. Sexto, agora está pronto para adquirir aquilo que desejou.
Chegou a hora de usar o segredo da ação e tomar posse do que almeja. Não há fé verdadeira sem ação. Não há esperança verdadeira sem ação. Não há amor verdadeiro sem ação. Não há vida verdadeira sem ação. O segredo agora, irmãos, para a sua vida de abundância é ação. No momento de obter o seu domínio, o momento é agora. Ação. Tiago 2, 17 e 26. Assim também a fé, se não tiver as obras, ação, é morta em si mesma, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 15 e 16. Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestuário, e lhe disserem, bem, adeus, e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas e alimentos, em que bem faz isso? Tiago 1, 22. Lembre-se, esta mensagem é para obedecer e não apenas para ouvir. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não obedecer, será como um homem que olha para o seu próprio rosto no espelho e logo que se afasta, ele não pode mais ver-se a si mesmo, nem se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus para homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará aquilo que ela diz. E Deus abençoará grandemente esse homem em tudo quanto fizer. Você está naquela mesma situação do povo de Deus, após ter atravessado o deserto. Os israelitas haviam lutado até vencer a posição e permanecido leais ao sonho da boa terra de Deus, a qual lhe pertencia. Finalmente chegaram a hora de adquirir a terra. O Senhor então enviou-lhes a seguinte mensagem. Deuteronômio 1, 21. Eis que o Senhor, teu Deus, te deu essa terra diante de ti. Sobe e possua-a, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Os israelitas agiram segundo a palavra do Senhor lhe proferia, e adquiriram a terra, tomaram posse do domínio que lhe pertencia, e diante da ação deles, Deus pode abençoá-los em tudo o que fizeram. Este é o momento em que é preciso comprovar, mediante a ação, que você confia em Deus e crê no seu maravilhoso plano de sempre te ajudar e te abençoar. O compromisso com a vitória. Quando começarmos a ter consciência do sonho de Deus, faz-se necessário comprovar que desejamos o que Ele almeja, o suficiente para comprometer-nos a pôr em prática aquilo que Ele disse.
Jesus viu um aleijado que durante 38 anos não conseguia andar. Deus queria que aquele homem fosse curado. Mas será que o aleijado queria sarar? Jesus lhe perguntou: queres ficar são? Ele dirige a mesma pergunta a você agora. Você está insatisfeito com a vida como ela é agora? Deseja uma maneira melhor de viver? Almeja uma vida mais plena? Está disposto a ser próspero e bem-sucedido, assumindo as responsabilidades de administrar as riquezas e o sucesso? O aleijado culpava os outros pela sua tristeza e pela sua situação, que durou 38 anos. Afirmava que ninguém o ajudara a sarar. Jesus disse, em essência: ajude a si mesmo. Levanta-te, carregue o teu leito, ande. O homem levantou-se, andou e ficou são. É isso que Deus diz a você e a mim. Decida o que deseja e tome posse. Você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que ambicionar. Inspirado para adquirir. Por meio das ideias e aspirações plantadas por Deus em você, sobe sob a forma de sementes. Ele deseja produzir a colheita da abundância, conforme o seu sonho original. As boas novas são a mensagem de Jesus Cristo. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vinde após mim, eu vos farei. Perdoados estão os teus pecados. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Os teus pecados te são perdoados. São alguns trechos, irmãos, que tem essa mensagem maravilhosa e não acabou ainda. Nunca mais se sinta envergonhado ou humilhado. Estenda a mão, Marcos 3,5. Crê somente, Lucas 8,50. Se tu podes crer, tudo é possível que crê, Marcos 9,23. Ele dá esperança aos desesperançosos e é bondoso para com todos aqueles que se aproximam dele e o invocam. Deseje a vida abundante. Esse princípio do desejo é vital porque a sua ação é motivada somente por aquilo que profundamente almeja adquirir. Quando não há desejo, escolhas não podem ser feitas, decisões não podem ser tomadas e ações não podem ser realizadas. Sem o desejo de realizar, não há vontade para fazer. O que Jesus forneceu, você pode adquirir. Deixe o verdadeiro Jesus levantar-se e viver dentro de você. Tudo quanto ele é, ou é dentro de você. Toda pessoa que Jesus tocou tornou-se melhor, mais rica, saudável e bem-sucedida. Marcos 1:41.
Tocou os leprosos, e eles foram purificados. Tocou olhos cegos, e a visão lhe foi restaurada. Tocou os aleijados e coxos, e eles andavam. Tocou os cansados e desmoralizados, e eles receberam nova vida. Tocou as pessoas febris, que voltaram ao normal. Tocou os medrosos, os quais voltaram a ter confiança. Tocou os surdos e mudos, e ouviram e falavam. Tocou os feridos, e eles sararam imediatamente. É assim que ele deseja operar na sua vida. No entanto, o seu toque envolve sempre ação por parte da pessoa necessitada. É preciso simplesmente levantar, entrar em ação e então possuir a boa terra que Deus criou. Irmão, olha que maravilha estar sempre ligado com Deus. O Mukulu de Nyanza. Depois de uma de nossas cruzadas na África, um dos pastores nacionais foi para uma área não evangelizada para compartilhar o Evangelho. Encontrou em determinada aldeia um homem tragicamente patético, aleijado pela paralisia e abandonado para morrer. Seu nome era Omukulu. Sofrera uma queda de 14 metros que esmagava suas vértebras inferiores e a estrutura da sua coxa. Os cirurgiões realizaram inúmeras operações procurando reconstruir os ossos dele, mas não havia melhoria. E ele parecia ter incapacitado, e ele parecia mais incapacitado do que nunca. Seu caso era desesperador, pois fora desenganado pelo hospital e enviado de volta à aldeia para morrer. Após anos de desespero e lentidão agonizante, o pai e os 2 irmãos de Omukulu perderam a paciência em pajeá-lo e o abandonaram em uma choupana de barro. A mãe, porém, levava para ele um pouco de comida, mas aí poucas vezes ela ia lá encontrá-lo, porque todos concordavam que a morte seria melhor para ele. Se fosse abandonado, morreria mais depressa. Nossa mensagem levou nova esperança. O jovem ministro, que o encontrou sozinho e desesperado, levou-lhe nova vida e esperança. As mensagens da nossa cruzada tinham sido interpretadas para o idioma Kiswahili, o qual Omukulu falava. O pastor entregou-lhe algumas fitas cassetes dos nossos ensinos. Ele emprestou um toca-fita com pilhas novas. Tínhamos ensinado a respeito de pôr a fé em ação. Alistávamos versículos bíblicos a respeito de praticar a fé, acerca do aleijado a quem Jesus ordenava que levantasse e andasse, e do homem com a mão mirrada, a quem Jesus determinou que a estendesse.
Tínhamos narrado muitos exemplos de pessoas que frequentaram nossas cruzadas, creram em Jesus Cristo, receberam-o como Salvador e colocaram em prática sua nova fé, desfrutando assim de grandes milagres. Dia após dia, Omukulu escutava aquelas fitas, creu no Senhor Jesus, repetiu a oração gravada e foi salvo. Ao final dos nossos ensinamentos, tínhamos dirigido a multidão a uma oração pedindo a cura física, na qual o seguinte trecho bíblico era enfatizado: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Eles o adquiriram quando puseram em prática. Eu contara à multidão que, se acreditassem que Deus tinha ouvido a oração, então chegara o momento de colocar a fé em prática, de fazer aquilo que não tinham conseguido antes. Se não tivesse a capacidade de ver, eu lhes mandaria abrir os olhos para visualizar com a expectativa de enxergar. Se não tivesse a capacidade de andar, eu lhe mandaria que fizesse conforme Jesus ordenava o aleijado: levanta-te e anda. Se tivessem usado apoios ou suportes, bengalas ou muletas, eu lhes mandaria jogá-los do lado e andar, confiando em Deus para restaurá-los. Mandara-lhe agir de conformidade com a sua fé que tinham. Milagres poderosos tinham acontecido naquela campanha. Os cegos tinham recebido a visão e os mudos passaram a ouvir. Muitos daqueles que tinham ficado irremediavelmente paralisados, coxos e aleijados, puseram em prática sua fé e tinham sido milagrosamente curados. Convidamos todos aqueles que receberam milagre a chegarem ao microfone e testemunharem para o púlpito, para o público, o que lhe acontecera, a fim de encorajar os demais. Muitos milagres haviam sido relatados, e tudo fora captado pelas gravações. O Omukulu captou a mensagem. O Omukulu ficava no seu leito de palha, no chão, de barro, da sua choupana, escutando nossos ensinos, as orações e os milagres repetidas vezes. Já se tornara crente. Finalmente, certo dia, disse que ele para si: já escutei o suficiente. Agora preciso orar, conforme fez o povo daquela cruzada do Osborne. E Deus me atenderá, assim como atendeu a todos. Desligou o toca-fitas e lá sozinho começou a orar. Não se lembrava de quanto tempo passou chamando ao Senhor. Disse que, de repente, teve a seguinte ideia: já orei bastante, não preciso ficar mendigando. Chegou o momento de agir como quem já recebeu resposta, assim como o Sr. Osborne disse que o povo na cruzada fizera. O Omukulu estava no mesmo patamar que você está agora. Você já inquiriu e admirou bastante. Você já aspirou, requereu e transpirou bastante. Chegou a hora de adquirir
o que o seu coração deseja. Chegou o momento do poder, do desejo positivo, fundamentado naquilo que você sabe que Deus deseja. Ser liberado em ação. Chegou a hora de tomar posse do seu domínio. Chega de escutar, chega de orar. Homúnculo afastou o toca-fitas do caminho e empurrou o próprio corpo com o auxílio dos braços, na expectativa de poder levantar-se e ficar curado. Nada aconteceu. Repetiu o seu esforço. Não houve mudança. Arrastou-se para a parede da sua choupana e apoiou os ombros nela, manobrando de todas as maneiras possíveis para levantar. Quando subia alguns centímetros, caía novamente. Estava resoluto a levantar-se, pois tinha crido na mensagem e desejava aquilo que Deus almejava. Não sucumbiu de modo algum à incerteza nem ao destino fatal. Continuou agindo segundo a sua fé. No calor ardente da sua aldeia na África, transpirava até ficar ensopado. Nunca abandonou a esperança. Tinha convicção naquilo que crera e a certeza de que as promessas divinas eram verdadeiras e confiava na integridade de Deus. Naquela tarde, ao debater-se no chão de barro, onde havia objetos, feriu a cabeça e os braços, transpirando, lutando, clamando a Deus e fazendo tudo o que podia. Voltou a colocar os ombros encostados na parede, centímetro por centímetro, usando sua cabeça. De repente, uma bela presença encheu a choupana. Adquirindo o poder milagroso de Deus. O Homúnculo disse: um calor reconfortante entrou pela parte superior do meu crânio e se espalhou por minha cabeça. Era como um líquido caloroso que descia pela minha coluna e passava pelas minhas costas. Ao espalhar-se, vivificava todos os nervos e músculos. Meus ossos foram criados de novo. O Homúnculo contou. Ergui-me até ficar de joelhos, e então fiquei em pé. Estava em perfeitas condições. Levantei uma perna e depois a outra. Estavam são. Levantei os olhos para Deus, chorei e ri, descontroladamente, durante muito tempo. Não conseguia refrear a minha alegria. Quando mais me dava conta daquilo que acontecera, mais ficava dominado pela alegria. Então pensei no meu povo, saí da minha choupana e comecei a correr, erguendo os braços no ar, gritando a todos, a plenos pulmões, que era eu, Homúnculo, o que fora curado. Enquanto eu corria e gritava, o espanto varria a aldeia. Era Homúnculo, ou seu fantasma. Quando cheguei perto da choupana de meu pai, meus irmãos e parentes me viram, mas fugiram quando minha mãe gritou: é o fantasma de Homúnculo. Corri atrás dela, puxei-a para mim e caímos no chão.
com o meu rosto ensopado de suor e lágrimas de alegria. Segurei-a e disse: Mãe, sou eu, sou o Muculu. O Deus vivo me curou imediatamente. Jesus Cristo. Não tenho medo de mim. Mãe, sou seu filho, estou curado, olhe para mim, toque em mim, sou seu filho, o Muculu. A velhinha querida finalmente reconheceu que estava sendo abraçada pelo seu filho afetuosamente, a quem ela e a família tinham abandonado para morrer. O Muculu fez-la fez ela lembrar-se do pastor que lhe trouxera o gravador com fitas da cruzada. Ela tomou consciência de que seu filho se tornava um crente em Jesus e o Deus vivo operava um milagre. O segredo vital da ação. Poderíamos narrar centenas de milagres tão maravilhosos como este milagre visto por nós em nossas cruzadas ao redor do mundo, a qual contém vários relatos de muitas pessoas abençoadas e curadas por Jesus Cristo. Compartilhei a história de O Muculu com você para ilustrar qual vital é atingir o nível da ação. Tudo aquilo que você crê, o que sabe, ouve, espera e almeja, faz parte de um domínio ainda não atingido por você. Resolva adquiri-lo e comprometa-se a obter por meio da ação. Chegou o momento de declarar assim como fez o Muculu. Já escutei o suficiente, já li o suficiente, inquiri, admirei, inspirei, requeri e transpirei o bastante. Chegou a hora de adquirir a vida abundante que Deus criou para mim. Vou levantar-me para tomar posse da minha terra. Eu a exijo, pois ela me pertence. Determinada tradução de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que crer será inútil se não realizar aquilo que Deus quer que você faça. Você tem que crer e tem que ter as obras, irmãos. A ação. Você pode seguir em nome dele e transformar problemas em oportunidades, impossibilidades em possibilidades, vergonha em dignidade, medo e insegurança em paz e tranquilidade, derrota e fraqueza em autoridade e vitória, pobreza em prosperidade, dolo e traição em integridade e fidelidade, egoísmo e ódio em caridade e um novo começo no amor. Queridos, vamos mudar, vamos reagir, vamos inquirir e agora vamos botar em ação. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e busque a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Pai, para Te adorar, Te louvar e Te agradecer, Pai, afirmando que vamos colocar em ação agora. Vamos sempre conhecer a Tua palavra, vamos Te buscar, vamos sempre Te louvar e realmente botar em ação nossas atitudes para conseguir as Suas bênçãos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, desça com o Seu poder agora na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora todo mal, todo demônio, todo espírito maligno, toda enfermidade, doença,
mal, tristeza, ódio, miséria, você, demônio, com todo o seu mal, toda a sua obra, fora, saia em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre ler Tua palavra, Te buscar, porque confiamos 100% no Teu amor e na Tua palavra. Pai, muito obrigada. Amém e amém.